tudo bem com você? Aqui é o Fábio do canal Dominando o Seu Excel. Olha, preparei nessa aula aqui uma sequência de aulas onde nós vamos tratar sobre tabelas dinâmicas. Tabela dinâmica, para você que está começando agora, ou para você que já tem um certo conhecimento, ou para você que não tem conhecimento nenhum, é um dos principais temas do Excel. Porque, como o próprio nome já diz, a tabela dinâmica te dá a possibilidade de você analisar uma base de dados, seja ela pequena, média, ou seja uma base de dados gigantesca, mas de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente e de uma forma muito mais eficaz. Então eu te diria, se você não domina essa ferramenta, se você não tem conhecimento, se você já conhece o Excel, mas não sabe trabalhar com tabela dinâmica, você está perdendo tempo. E o meu objetivo aqui é te ensinar, clique a clique, vou te ensinar no detalhe como você consegue desde o zero, construção de uma base de dados desde o zero até chegar no ponto de criar um dashboard. Você vai impressionar aí a sua área onde você trabalha, você vai impressionar o seu chefe com uma base de dados muito bem trabalhada e muito visualmente demonstrada. Então vem comigo, você que não é inscrito aí no meu canal, por favor, né? Me ajuda, me dá um crédito aí. É só você clicar ali embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho e se você puder também, me ajuda a compartilhar esse link, me ajuda a compartilhar esse conteúdo, porque o meu principal objetivo aqui não é ganhar seguidores. Graças a Deus, eu já tenho a minha renda, eu já trabalho, sou bem sucedido, eu não preciso ficar atrás de seguidores. Mas o meu objetivo principal é fazer a diferença na vida das pessoas, é ajudar pessoas que, como eu, um dia foi ajudado. Eu comecei há 25 anos atrás a trabalhar com essa ferramenta. Trabalho em grandes multinacionais já tem mais de 20 anos, então eu tenho uma experiência, mas quando eu comecei eu não tinha a internet como eu tenho hoje, não era tão fácil como as coisas são hoje. O Excel ainda estava começando, era um produto muito caro, não tinha tantos cursos, então eu tive que ralar, eu tive que buscar, tive que ir atrás de livros, eu tive que estudar, eu tive que aprender na marra a dominar essa ferramenta. E isso me trouxe muita experiência. Então o intuito principal desse canal aqui é ajudar essas pessoas que estão começando agora, é ajudar você que está começando agora. Então esse é o meu principal objetivo, é fazer a diferença na vida de alguém, seja ela profissional ou não. Meu objetivo aqui é levar conhecimento para que você aprenda de uma forma muito eficaz e eficiente e comece a colocar em prática no seu dia a dia, comece a se destacar aí no seu trabalho, na sua empresa, com o seu chefe, na sua equipe, enfim, você vai ter o seu conhecimento expandido. Então me ajuda, clica aí, se inscreve e vamos embora para a aula. Bom, então vamos lá, eu estou aqui com a minha base de dados, continuando aqui essa aula então. Vamos continuar aqui a construção da nossa tabela dinâmica. Bom, depois que eu tenho a minha base já estruturada, tenho as informações que eu quero trabalhar, que eu quero que elas contenham dentro do meu relatório, dentro da minha tabela dinâmica, o próximo passo agora é então criar. Como que eu faço isso? Existem duas maneiras. A primeira delas, eu venho aqui, no meu caso, eu vou selecionar aquilo que eu quero que apareça dentro da minha tabela dinâmica, e aí de novo, você pode ter uma tabela com várias colunas. Se você não quiser que todas as colunas apareçam, você já pode de cara aqui selecionando aquilo que você quer que apareça no seu relatório. Um exemplo, vamos supor que eu tenho todas essas colunas, mas eu não quero que apareçam todas elas. Eu quero só o nome do vendedor, o mês, o ano, o produto e a quantidade vendida. Então eu só iria selecionar essas colunas. E aí quando eu criar aqui a minha tabela, ela vai criar com base só nessas colunas. Só que o que eu recomendo para você? É que você selecione a tabela inteira e depois lá dentro da tabela dinâmica você vai selecionando o que você quer e o que você não quer que apareça. Então no meu caso aqui eu vou clicar aqui na minha primeira coluna, que é aqui código do vendedor, vou até a última coluna e vou até a última linha, vou selecionar tudo. Pronto, selecionei, o que eu faço? Eu venho aqui no meu canto superior esquerdo, onde tem os menuzinhos que está escrito arquivo, página inicial e inserir, e eu vou nessa opção aqui, na opção inserir. Quando eu clicar aqui em inserir, vai aparecer logo abaixo aqui a primeira caixinha escrito tabela dinâmica. É nessa opção que eu vou. Vou clicar aqui em tabela dinâmica, ele vai abrir essa caixa de diálogo. E aqui o que ele está me mostrando? Ele está falando, olha Fábio, aqui estão a informação, a base de onde nós vamos coletar essa informação para criar a tabela dinâmica. Então por isso que ele está mostrando aqui, ó, base de dados, base de vendas, né? Desculpa, por quê? Porque é o nome da minha planilha. E aqui de onde ele está selecionando, de B3 até K279. E se eu não tivesse selecionado, vamos cancelar aqui? Vamos, então não selecionei nada. O que eu quero? A tabela dinâmica, então vou de novo. Agora eu vou fazer de uma segunda forma, eu vou selecionar os dados lá dentro daquela caixa de diálogo, e não da forma como eu fiz aqui, que era já deixar a base selecionada. Aí vai de acordo com o seu gosto, não vai mudar nada, não vai interferir nada, é só questão de gosto mesmo. Então vou de novo aqui no meu menuzinho inserir, vou aqui em tabela dinâmica, agora
ele já selecionou aqui, ó, ele abriu por padrão, porque ele identificou que existem dados ali. Se eu não quero, eu clico aqui nessa caixinha aqui, que tem uma caixinha quadriculada com uma setinha vermelha, eu clico aqui, ele vai diminuir essa telinha, né? Ele ocultou ela, e aqui eu venho e seleciono os dados que eu quero. Então eu quero toda essa base aqui, vou selecionando até a última coluna e vou até a última linha. Selecionei, pronto, eu venho aqui, clico de novo nessa caixinha e ele vai mostrar, ó, olha, eu vou usar essa base aqui para construir a tabela dinâmica. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então qual que é o próximo passo? Aqui embaixo ele está, por padrão, ele já vem flegado essa opção, ó, nova planilha. O que significa isso? Quando eu clicar aqui em OK, ele vai criar, ele vai construir a minha tabela dinâmica, e eu recomendo isso dentro de uma nova planilha. Por que isso você recomenda, Fábio? Porque é uma maneira de ficar mais organizado, de você não misturar os dados. Porque se eu selecionar essa parte aqui, ó, essa opção de baixo que está escrito planilha existente, você pode criar a tabela dinâmica aqui dentro, onde já está a base de dados, ou dentro de uma outra planilha. Então o que eu recomendo pela questão da organização é sempre você escolher nova planilha. Escolher isso, é só clicar em OK. Ao piscar dos olhos, ele já faz isso aqui para você. Ele criou uma planilha nova. Como que eu sei que ele criou uma planilha nova? Tá aqui embaixo, ó, base de vendas, que é onde estão os meus dados, as minhas informações, e ele criou uma outra aqui escrito planilha 3. No meu caso eu estou usando o Excel 2019. Talvez, dependa da versão que você estiver utilizando, em algumas versões vem escrito Plan 1, Plan 2, Plan 3, mas das versões, acho que 2013 para frente, já vem escrito planilha 1, planilha 2, planilha 3. Então ele já criou aqui a minha tabela dinâmica dentro de uma nova planilha. Você está vendo que não tem nada nessa planilha, só tem a minha tabela dinâmica. Como que eu sei que é uma tabela dinâmica? Ele criou aqui, ó, como se fosse uma marca d'água e está escrito, ó, tabela dinâmica. E aqui ele vem aqui com esses desenhinhos aqui, essas tabelinhas, ou seja, está pronto o meu layout, está pronto a minha base de dados. Agora eu vou começar a inserir as informações dentro da minha tabela dinâmica. Como que eu faço isso, Fábio? Aqui, ó, quando eu cliquei, aqui do meu lado direito, aqui na sua tela, ele vai aparecer alguns campos. E aqui em cima está escrito, ó, campos da tabela dinâmica. E embaixo disso ele vem mostrando todas as colunas que existem dentro da minha base. Então tem aqui, ó, código vendedor, o nome, o mês. Ou seja, se a sua tabela lá, se a sua base de dados tiver 1000 colunas, ele iria mostrar aqui todas as colunas que tem lá na sua base. Por quê? Porque eu selecionei toda a minha tabela, eu selecionei todo o meu banco de dados. Lembra que eu te falei? Se você não quer que apareça tudo, você seleciona só aquilo que você quer. Só que eu recomendo que você sempre selecione tudo e depois aqui agora nós vamos escolher aqui o que eu quero que apareça e o que eu não quero que apareça dentro do meu relatório. E aqui embaixo existem outras 4 caixinhas, que aqui é onde a mágica vai acontecer. Então a tabela dinâmica do Excel, ele sempre virá com essas 4 caixinhas aqui, ó, esses 4 campos. Um é o campo filtros, que é a parte superior da minha tabela dinâmica, que é onde vai aparecer a opção de eu poder filtrar, flegar as informações, brincar com os dados. Outro é a coluna, como o próprio nome já disse, ele vai transformar os dados, tudo que eu colocar aqui, ele vai transformar, deixar no modelo de colunas. O outro aqui é a linhas, como o próprio nome diz, ele vai transformar como se fosse a base de dados que você criou ali, que nós utilizamos. Ele vai colocar as informações uma embaixo da outra. E a outra são os valores, que aí são os valores de venda, os valores de período, enfim. Você vai colocar aqui os dados que você quer analisar. Então isso aqui é a minha estrutura, da minha tabela dinâmica. Agora nós vamos para a próxima aula, nós vamos começar agora a montar, a brincar com os campos. Então vamos lá e até a próxima aula.